Kenichi é um típico assalariado japonês e um dia, enquanto trabalhava demais como de costume, desmaiou no chão. Normalmente, seria o momento em que ele seria enviado para outro mundo, mas, no caso de Kenichi, ele apenas sobreviveu e processou sua empresa, conseguindo se aposentar e viver em uma fazenda. A vida estava indo bem para ele, mas, de repente, enquanto preparava seu almoço, ele desapareceu e apareceu no meio de uma floresta. Ele começou a procurar para descobrir onde estava, mas tudo o que encontrou foi o esqueleto de um cavaleiro caído e várias plantas desconhecidas. Kenichi assistiu a muitos animes ao longo da vida, então sabia que provavelmente estava em uma aventura de Isekai. Para confirmar, gritou janela de status para ver se algo acontecia. Para sua surpresa, a tela de status apareceu, confirmando que estava definitivamente preso em outro mundo. Honestamente, ele não se importou com isso. Ele verificou seu status, mas ficou um pouco confuso ao perceber que não havia nenhuma barra de HP na tela. No entanto, ele ainda tinha sua conta da Amazon, o que significava que podia continuar fazendo compras impulsivas à vontade. Além disso, Kenichi tinha acesso a uma caixa de itens. Para testá-la, pegou um punhado de ervas daninhas e colocou na caixa, descobrindo que podia separar e recuperar os componentes individuais dos itens que colocava lá. Ele também decidiu testar a loja, mas, infelizmente, ainda precisava de dinheiro para comprar qualquer coisa. Havia uma opção para trocar itens da caixa de itens por dinheiro, mas, no momento, ele só tinha algumas ervas daninhas, que não valiam muito. Sem nada valioso para trocar, parecia que ele iria passar fome. Nesse momento, Kenichi notou o equipamento brilhante no cavaleiro morto. Já que o cavaleiro não precisava mais dele, Kenichi decidiu utilizá-lo. A primeira coisa que fez foi comprar itens básicos e pão na loja. Depois, enterrou o esqueleto do cavaleiro como forma de respeito e deixou a área em sua nova bicicleta. Ele começou a procurar algum assentamento onde pudesse falar com pessoas e ganhar dinheiro, mas não fazia ideia de onde estava. Por ora, decidiu acampar durante a noite, já que não encontraria nada naquele dia. No entanto, caso não achasse uma cidade, planejava revender alguns dos itens comprados na loja para obter um grande lucro. Isso permitiria que ele sobrevivesse e prosperasse naquele mundo. Mas havia um problema. Até então, Kenichi não havia considerado o perigo de estar no meio de uma floresta. Quando anoiteceu, ele foi cercado por uma matilha de lobos que claramente não pareciam amigáveis. Kenichi entrou em pânico, pois sabia que estaria morto se não agisse rápido. Ele recorreu à loja e tentou imediatamente comprar a maior arma que conseguisse encontrar. Infelizmente, armas de fogo não estavam disponíveis, então ele optou pela próxima melhor opção, comprar vários fogos de artifício. Os fogos assustaram um pouco os lobos, mas não foram suficientes para afastá-los. Kenichi continuou procurando algo mais e acabou encontrando um estilingue. Ele o usou para disparar bolas contra os lobos, que foram atingidos com tanta força que alguns foram derrubados, enquanto os outros reconsideraram suas opções. Claramente, Kenichi não era um alvo tão fácil quanto pareciam pensar. Assim que os lobos recuaram, Kenichi correu para sua bicicleta e pedalou noite adentro, tentando se afastar o máximo possível do território dos lobos. Na manhã seguinte, ele estava exausto de tanto pedalar, mas ainda não fazia ideia de onde estava. Então, comprou uma escada e um telescópio para tentar se orientar melhor. Kenichi decide subir em uma das árvores para observar seus arredores. Felizmente, ele consegue avistar uma cidade ao longe, o que significa que pode começar a ganhar dinheiro se for até lá. Ele inicia a longa jornada através das planícies, e ao finalmente alcançar a estrada principal, quase é atropelado por uma carroça. O homem na carroça se desculpa pelo incidente, sentindo-se culpado, oferece uma carona até a cidade. O homem se apresenta como Fu, um mercador, e menciona que há uma barda viajante na parte de trás da carroça, que também é uma passageira. Durante o trajeto, Fu comenta sobre as roupas estranhas de Kenichi e pergunta o motivo de sua ida à cidade. Kenichi responde que planeja abrir um negócio por lá. Eventualmente, eles chegam aos portões da cidade, onde Fu deixa Kenichi em frente à sua loja. Kenichi ajuda Fu a descarregar sua carga, e Fu agradece pela ajuda. No entanto, é Kenichi quem deveria estar agradecido, já que Fu realmente o ajudou muito. Para demonstrar sua gratidão, Kenichi oferece a Fu um saco de pimenta. Ao perceber o que Kenichi está oferecendo, Fu alerta para não vender pimenta na cidade. Ele explica que há uma máfia de especiarias chamada Boba, que detém um monopólio total sobre o mercado de especiarias. Se Kenichi tentasse competir com eles, provavelmente seria alvo de um assassino enviado pela máfia. Kenichi fica surpreso ao descobrir que vender produtos pode ser tão perigoso e agradece a Fu pelo aviso. Apesar dos riscos, Fu decide comprar a pimenta de Kenichi como parte de um acordo privado entre os dois.
Kenichi tenta dizer que não é necessário pagar, mas Fu insiste, explicando que um mercador nunca aceita algo de graça, pois isso significaria que ele estaria em dívida. Kenichi compreende e aceita o pagamento. Mesmo com o desconto oferecido, Fu paga muito mais do que Kenichi esperava. Ele havia comprado o saco de pimenta por 1.000 ienes, mas Fu lhe deu o equivalente a 100.000 ienes. Depois disso, Kenichi anda pela cidade e eventualmente encontra uma estalagem e restaurante local. Ele entra e é recebido por uma anfitriã chamada Elia. Kenichi informa que está em busca de hospedagem, e ela o leva ao balcão. O preço de um quarto é uma moeda de cobre, e o pagamento deve ser feito adiantado. Kenichi paga, mas então percebe que não sabe escrever na língua deste país. A Elia nota as roupas diferentes de Kenichi e pergunta se ele é algum tipo de embaixador estrangeiro. Kenichi responde que está na cidade apenas para abrir seu próprio negócio. A Elia é receptiva, mas comenta que Kenichi pode não ser aceito na guilda dos mercadores, já que é necessário saber ler, escrever e fazer cálculos para se tornar um membro. Kenichi explica que sabe ler e escrever, mas não entende a língua do país. Quanto à matemática, ele afirma que é bastante bom, o que não deve ser um problema. Desconfiada, a Elia pede que Kenichi resolva um problema básico de multiplicação como teste. Ele responde instantaneamente, impressionando-a com suas habilidades matemáticas, que o fazem parecer um gênio neste mundo. A Elia ajuda Kenichi a escrever seu nome no contrato, e ele pergunta se ela estaria disposta a ensinar-lhe a língua local. Kenichi oferece um pouco de kami, um tipo de doce ou iguaria, em troca das lições de idioma, e, ao ouvir a proposta, a Elia aceita animada. É impossível conseguir doces no reino de Kaden, já que apenas os nobres têm acesso a essas coisas. Na verdade, se os nobres descobrissem que ela tem doces tão maravilhosos, provavelmente tentariam tomá-los dela, mas ela se recusa a deixar isso acontecer. Depois que a Elia se acalma de sua empolgação inicial, ela começa a ensinar Kenichi sobre o idioma deste mundo. É relativamente fácil para ele entender, já que é semelhante ao katakana japonês. Os números também seguem o mesmo sistema decimal, então não demora muito para que Kenichi consiga ler e escrever perfeitamente. A Elia fica impressionada por ele ter aprendido o idioma em apenas algumas horas, e se ele pode fazer isso, ela acredita que ele é inteligente o suficiente para fazer um bom nome como mercador. Ela começa a considerá-lo como um bom parceiro para casamento. Kenichi acha que a Elia está brincando, já que ele é velho o suficiente para ser pai dela, então não leva sua declaração a sério. Ele termina os retratos que estava desenhando dela, e quando a Elia os vê, fica radiante, pois parecem exatamente com ela. Normalmente, apenas os nobres têm seus retratos feitos. Kenichi deu a ela doces deliciosos e desenhou um retrato, então ela sente que não pode deixá-lo ir sem dar algo em troca. É por isso que ela o surpreende com um gesto inesperado, e naquela noite Kenichi tem um momento especial. Na manhã seguinte, Kenichi chega à guilda dos mercadores e se encontra com um dos representantes porque quer se registrar. O representante lhe entrega alguns formulários para preencher, e, uma vez concluído, tudo o que ele precisa fazer é pagar a taxa de registro para se tornar oficialmente um membro da guilda dos mercadores. A taxa de registro é de uma moeda de prata, o que equivale a cerca de 50.000 ienes. Embora ele pudesse pagar tudo de uma vez, Kenichi opta por pagar em parcelas. Felizmente, a guilda permite pagamentos parciais, e assim Kenichi se torna um membro oficial. A recepcionista lhe entrega um bastão de identificação e explica que ele deve mantê-lo visível sempre que estiver conduzindo negócios, pois isso serve como prova de que ele faz parte da guilda dos mercadores. Agora registrado, Kenichi decide dar uma volta pelo mercado para descobrir quanto as coisas custam. No geral, todos os bens manufaturados são muito mais caros do que seriam se comprados em sua loja. As únicas coisas com preços razoáveis são os alimentos, então, enquanto está lá, ele compra um saco de frutas de um vendedor. No dia seguinte, Kenichi trabalha na criação de uma barraca para vender seus produtos na cidade, e a Elia fica impressionada com a facilidade com que ele a constrói. Enquanto Kenichi pendura alguns panfletos, a Elia percebe que ele está usando prendedores de roupa e fica muito interessada, já que o design é muito prático. Os prendedores de roupa que existem neste mundo são feitos de madeira e uma faixa de borracha, mas quebram tão facilmente que são praticamente inúteis. Ela pergunta a Kenichi se ele está vendendo esses prendedores também, mas ele nem havia considerado que algo tão simples poderia ser tão valioso. Mais tarde naquele dia, Kenichi vai ao mercado para seu primeiro dia como mercador e encontra um bom lugar ao lado de uma senhora idosa. Ele pergunta se ela se importa que ele monte sua barraca ali, e ela não tem problema com isso. Assim, Kenichi tira sua barraca de sua caixa de itens. A Nama, a senhora, fica impressionada com a seleção de produtos de Kenichi. Ela olha ao redor e nota os prendedores de roupa que ele está vendendo. Ela gosta muito deles e decide comprar alguns. Kenichi fica surpreso,
pois não esperava que ela quisesse apoiar a concorrência. A Nami explica que não há nenhuma regra que a impeça de comprar dele, além disso, ela não pretende estabelecer algum tipo de rivalidade com ele. Enquanto o dia avança, a barraca de Kenichi atrai ainda mais atenção. A barraca de Kenichi começa a atrair clientes, e seus produtos estão sendo vendidos rapidamente, especialmente os prendedores de roupa, que se tornaram muito populares por sua confiabilidade. Kenichi percebe que poderia viver apenas vendendo esses itens. No entanto, ele sabe que outras pessoas eventualmente criaram prendedores semelhantes, então não pode depender disso para sempre. Nesse momento, um homem aparece na barraca de Kenichi. Pelo fato de ele portar uma espada na cintura e vestir roupas refinadas, Kenichi deduz que ele deve ser um nobre. O homem diz que gostaria de examinar a faca de Kenichi, e ele permite que o cliente teste sua lâmina. Após se impressionar com a nitidez da faca, o homem pergunta o preço. Kenichi informa que custa 2 moedas de prata, o que é caro, mas o homem entende o motivo, já que a faca é muito bem feita. Ele adoraria comprá-la, mas precisa de uma lâmina um pouco mais longa. Kenichi verifica sua loja online para ver se há algo maior disponível e encontra uma katana. O homem fica encantado com a katana, mas Kenichi informa que o preço é de 1 moeda de ouro. Isso é muito caro, e o homem fica indeciso, tentando se convencer de que a espada é um investimento necessário. Enquanto Kenichi observa o homem ponderando, uma garota com características felinas começa a cheirar seu rosto e até lambê-lo. É a primeira vez que Kenichi vê alguém do povo besta, e ele fica um pouco assustado no início. Logo se acalma e pergunta o que eles gostariam de comprar. Eles dizem que querem os tecidos que Kenichi está usando para cobrir sua barraca. Esses tecidos originalmente não estavam à venda, mas, como bom comerciante, Kenichi decide vendê-los. Ele informa que cada tecido custa 3 peças de cobre, mas, como eles querem comprar 3, dará um desconto e cobrará apenas 8 peças de cobre. Embora seja um bom negócio, os membros do povo besta são muito ruins em matemática e não entendem o que Kenichi disse, achando que ele está tentando enganá-los. O nobre intervém, explicando que Kenichi está dizendo a verdade, e eles decidem confiar nele, comprando os tecidos. O homem também decide comprar a katana, reconhecendo sua qualidade excepcional. Ao final do dia, Kenichi obtém um ótimo lucro. Enquanto isso, em outra parte da cidade, uma empregada que comprou os prendedores de roupa de Kenichi os mostra para sua patroa, Prímula Margarete. Margarete pergunta se podem usar os prendedores na mansão, já que eles facilitariam muito seu trabalho, e Prímula acha uma boa ideia. Ela então ordena que Margarete compre mais no dia seguinte. Melhor ainda, Prímula decide que quer vender os prendedores de roupa em sua própria empresa, pois vê neles uma mina de ouro, correndo para pedir permissão ao pai. Naquela noite, Kenichi está tomando banho perto do poço e deseja poder tomar um banho quente, mas esses ainda não foram inventados naquele mundo. Ele decide que terá que criar um. Procurando em sua loja, encontra um barril à venda e planeja enchê-lo com água e colocá-lo sobre o fogo para desfrutar de um banho quente novamente. Se a ideia funcionar, ele pode até lucrar com isso. Apesar dos benefícios que obteve com sua loja online, Kenichi não tem ideia de como ela funciona ou como os pacotes chegam até ele. Parece bom demais para ser verdade, e ele teme que, em algum momento, sua alma seja cobrada como compensação. No entanto, por enquanto, ele decide não se preocupar com isso e vai dormir. Enquanto isso, na floresta, uma garotinha chamada Nimon está fugindo. No dia seguinte, enquanto Kenichi arruma sua loja, ele decide atualizar um pouco o inventário, colocando algumas joias à venda. Essas não são pedras preciosas valiosas, mas são bonitas o suficiente para que ele consiga obter um lucro decente com elas. De repente, Margarete, a mulher que ele encontrou no dia anterior, aparece dizendo que está lá para comprar mais prendedores de roupa. Kenichi pergunta quantos ela quer comprar e fica surpreso ao ouvir que são 100. Como ela tem dinheiro para pagar, ele finaliza a venda. Enquanto empacota os prendedores, Margarete percebe as joias expostas e pergunta se são feitas de diamantes verdadeiros. Kenichi explica que as joias são todas feitas de vidro polido, mas mesmo assim são muito bonitas. Margarete pede para ele separar uma para que ela possa voltar e comprá-la depois. O dia segue normalmente até que, quando Kenichi está prestes a fechar a loja, os homens-fera do dia anterior voltam. Eles parecem sérios, e Kenichi teme que estejam lá para machucá-lo. No entanto, Milon se aproxima e confirma para os outros que sente o cheiro de especiarias vindo dele. Os homens-fera começam a comemorar e pedem a Kenichi para vender algumas de suas especiarias, mas ele hesita devido ao que ouviu sobre o sindicato das especiarias. Sem saber como eles operam ou o que fariam se descobrissem que ele está vendendo especiarias, Kenichi não quer correr o risco. Os homens-fera insistem,
mas as pessoas ao redor explicam que não é justo esperar que alguém novo como Kenichi arrisque seu negócio por eles. Compreendendo a situação, os Homens-Fera aceitam que Kenichi não pode vender as especiarias, mas ele sugere que compartilhar uma refeição com eles não violaria nenhuma regra. Assim, ele os convida para comer juntos na floresta, longe dos olhares curiosos. Os Homens-Fera ficam felizes com a proposta, e mais tarde, naquela noite, encontram Kenichi e animam nos arredores da cidade para começar a cozinhar. Kenichi está prestes a preparar a refeição quando Animon se oferece para ajudar. Ele pede que ela corte alguns vegetais. Ao olhar os vegetais, Animon fica surpresa com quão vibrantes e suculentos eles parecem. Kenichi explica que os trouxe de um país estrangeiro e garante que tem um sabor excelente. Enquanto Kenichi e Animon preparam os vegetais, Milon e os outros Homens-Fera estão ocupados no rio pescando. Logo, conseguem uma boa quantidade de peixes. Com todos os ingredientes prontos, Kenichi começa a temperar os peixes com as especiarias e coloca tudo em uma panela para cozinhar. O resultado é uma refeição que os Homens-Fera adoram. Eles nunca haviam provado algo tão saboroso antes e ficam muito gratos. No entanto, toda aquela comida boa desperta neles uma vontade enorme de beber álcool. Animon pede que eles mostrem moderação, pois o álcool é caro, mas Kenichi acha que não há problema em dar um pouco para eles. Ele pega uma garrafa de bebida barata e serve alguns copos, mas em troca, exige que eles prometam nunca contar a ninguém sobre a refeição que ele preparou. Animon avisa que Kenichi está sendo generoso demais, mas ele não vê mal algum em deixar os Homens-Fera se divertirem, especialmente porque parecem boas pessoas. Naquela noite, eles bebem juntos, tomam banho no rio e acabam dormindo sob as estrelas. Milon parece estar gostando bastante de Kenichi. Na manhã seguinte, Kenichi volta para a pousada, onde a Ellie está um pouco irritada. Kenichi esteve fora a noite toda e tenta explicar que estava apenas passando tempo com alguns Homens-Fera fora da cidade. No entanto, ao julgar pelos pelos de gato em sua jaqueta, parece que ele fez muito mais do que apenas sair. Ela está irritada por ele ter escolhido estar com uma mulher gato em vez dela. Mais tarde, naquele dia, Kenichi está arrumando sua loja para mais um dia de trabalho. Enquanto faz isso, Margaret aparece com Prímula para visitar a loja. Kenichi, inicialmente distraído pela beleza de Prímula, logo percebe Margaret atrás dela e entende que vieram comprar aquele colar. Margaret pergunta sobre o item, e Kenichi o traz. Margaret paga por ele e o entrega a Prímula, que o inspeciona. Impressionada pela qualidade, ela tem dificuldade em acreditar que não é feito de diamantes reais. Prímula pergunta se ele tem mais dessas joias em estoque. Kenichi compra um lote adicional de sua loja e as traz para mostrar. Prímula fica extremamente impressionada com a qualidade dos produtos de Kenichi, além de notar que ele possui uma caixa de itens. Ela faz um pedido, conta que é filha do dono da companhia de comércio Malu e, se Kenichi estiver disposto, ela gostaria de apresentá-lo ao pai. Embora a ideia de conhecer o proprietário de uma grande companhia comercial agrade Kenichi, ele hesita, pois teme se envolver com figuras importantes. No entanto, Anama assegura que o pai de Prímula é bem conhecido na cidade por seu bom caráter, e Kenichi não precisa se preocupar. Com isso, Kenichi aceita ir com Prímula, que o convida a entrar em sua carruagem para encontrarem o pai dela. No caminho, Prímula mostra réplicas de prendedores de roupa que ela mandou fazer. Embora o formato de madeira tenha sido fácil de copiar, a presilha de metal era muito complexa para os artesãos dela. Kenichi entende a dificuldade, já que ele mesmo não sabe exatamente como as molas são feitas, apenas que o processo é complicado. Eventualmente, eles chegam à casa de Prímula, e Kenichi fica impressionado com o tamanho da propriedade. Contudo, Prímula comenta que, em comparação com as casas de nobres na região, está relativamente pequena. Eles entram, e Kenichi é apresentado ao pai de Prímula, Malu. Ambos se cumprimentam, e Malu convida Kenichi a se sentar para que possam conversar. Depois de se acomodar, Kenichi mostra algumas das joias que trouxe, e Malu fica tão impressionado quanto Prímula. Além disso, Prímula revela que Kenichi possui uma caixa de itens, o que desperta o interesse de Malu, já que ele também possui uma. A caixa de itens foi fundamental para que ele construísse sua companhia ao nível atual. Malu acredita que, com o uso correto, Kenichi poderia alcançar grande sucesso, embora ele atualmente a use apenas para armazenar suprimentos. O motivo pelo qual Malu quis conhecer Kenichi é discutir a possibilidade de torná-lo fornecedor oficial da companhia Malu. Kenichi já esperava uma proposta desse tipo e assume que Malu pretende comercializar os produtos de forma a maximizar os lucros. Contudo, Kenichi questiona por que Malu não simplesmente comprou os itens da loja dele por um preço baixo para revendê-los. Malu admite que poderia ter feito isso, mas considera essa uma tática desleal. Além disso,
Se Kenichi descobrisse que seus produtos estavam sendo revendidos sem permissão, ele não ficaria nada satisfeito. Ter uma conversa direta com Kenichi, segundo Malo, dá a ele uma vantagem sobre seus concorrentes. Eventualmente, eles também se aproximam dele. Com isso, Malo propõe iniciar as negociações de parceria e oferece pagar a Kenichi 50% do preço de varejo por seus produtos. Kenichi poderia ter negociado um acordo melhor, mas ele está satisfeito, já que já está obtendo um lucro absurdo com sua loja online. Assim, ele aceita a oferta de Malo, e os dois selam o acordo com um aperto de mãos. Ele assina oficialmente o contrato de fornecimento, e os primeiros itens que fornece a Malo lhe rendem mais de 1 milhão de ienes em moedas. No entanto, quando Primula vê todas as belas joias que Kenichi tem em estoque, ela se apaixona por elas e pede ao pai permissão para comprá-las diretamente para si. Malo não vê problema, e Primula oferece pagar 10 moedas de ouro por elas, o equivalente a 2 milhões de ienes. Assim, pela primeira vez desde que chegou, Kenichi alcança um saldo bancário de 8 dígitos. Como está indo muito bem, ele decide finalmente começar a organizar sua vida tranquila e compra uma casa em sua loja. No dia seguinte, ele sai dos muros da cidade e vai para a floresta procurar um bom lugar para estabelecer sua casa. Antes de sair, ele informa a Lia sobre seu plano para que ela não se preocupe, mas ela acha estranho Kenichi escolher viver na perigosa floresta em vez de permanecer na cidade. Após encontrar um bom local, Kenichi compra um roçador e começa a limpar a área. Porém, enfrenta um problema, já que, embora outros itens de sua loja sejam baratos, combustível é caro, não importa o mundo em que se viva. Não há o que fazer, então ele lida com o alto custo e continua trabalhando até abrir um caminho para entrar e sair da floresta. Depois disso, precisa começar a derrubar as árvores, para isso, compra uma motosserra. Após várias horas de trabalho árduo, ele finalmente consegue cortar várias árvores na área, agora só precisa movê-las. Contudo, ao tentar colocar as árvores em sua caixa de itens, descobre que elas são grandes demais para caber. Ele decide pegar novamente a motosserra e cortá-las em pedaços menores. Após encurtá-las em troncos de 10 metros, consegue colocá-las na caixa de itens, quase finalizando a remoção das árvores. O único trabalho restante é arrancar os tocos, mas isso vai exigir muito esforço, e o sol já está se pondo. Ele decide voltar no dia seguinte para terminar. No dia seguinte, Kenichi retorna à floresta para continuar o trabalho. Depois de cavar ao redor dos tocos por um tempo, percebe que é esforço demais para um homem de meia idade como ele. Em vez de arruinar suas costas, decide comprar uma retroescavadeira. Porém, ao vê-la, percebe que gastou 1,2 milhão de ienes em uma máquina pesada só para evitar trabalho manual. Ele se arrepende um pouco, mas também pensa que foi um investimento útil, já que não precisará trabalhar tanto. Kenichi liga o motor, mas percebe que a retroescavadeira funciona a diesel, e sua loja não vende diesel. Ele entra em pânico, pois seria um enorme desperdício não poder usar a máquina após gastar tanto dinheiro. Pensando um pouco, ele conclui que poderia fabricar seu próprio diesel misturando querosene com alguns aditivos. No entanto, antes de tentar, percebe que pode danificar o motor se errar as proporções da mistura, o que o deixa apreensivo. Para garantir a segurança, ele decide testar sua mistura em um gerador a diesel antes de usá-la na retroescavadeira. Após abastecê-lo, ele tenta ligá-lo e tudo parece funcionar bem, então ele sabe que seu diesel caseiro funcionará na máquina. Ele planeja voltar no dia seguinte para terminar o trabalho. Enquanto isso, ele precisa lidar com todos os insetos que existem na área. No dia seguinte, ele decide ir a uma loja de magia local para comprar algumas pedras mágicas repelentes de insetos. Ao entrar na loja, o mago que a administra cumprimenta Kenichi e pergunta de onde ele é, já que nunca o viu por ali antes. Kenichi explica que é um estrangeiro que recentemente abriu uma loja na cidade e que está ali para comprar as pedras repelentes. O mago informa que essas pedras custam 3 moedas de prata, mas esse preço é bem alto, então Kenichi tenta negociar, oferecendo 2 laranjas em troca de um desconto. O mago, que nunca viu laranjas antes, pensa que elas são algum tipo de fruta exótica e aceita dar o desconto. Mais tarde, Kenichi conversa com Anama, que lhe diz que o mago é uma pessoa muito sábia, sendo uma boa conexão para se ter. Ele é praticamente o oposto do criminoso procurado Chaga, cujos cartazes de procurado estão espalhados por toda a cidade. Chaga é o líder de um notório grupo de bandidos, e a recompensa por sua captura é bem alta. Naquela noite, Chaga organiza um ataque a uma carruagem cheia de escravos que estavam sendo transportados, e ninguém sabe quais são seus planos para eles. No dia seguinte, Kenichi volta à floresta para finalmente usar sua retroescavadeira. Agora, ele não se arrepende mais da compra, pois, além de tornar o trabalho muito mais fácil, operar a máquina é realmente divertido.
Nada mais pode impedi-lo de realizar seu sonho de viver uma vida tranquila na floresta. No entanto, após gastar tanto dinheiro na retroescavadeira, ele está perigosamente perto de ficar sem recursos, então precisará pausar o progresso de construção por enquanto. Kenichi decide se encontrar novamente com Mo e Prime, na esperança de vender sal e açúcar com um bom lucro. Mo testa o açúcar e fica bastante satisfeito com sua qualidade, mas não pode comprá-lo de Kenichi, já que o Estado detém todos os direitos sobre sal e açúcar. Se Mo comprasse de uma fonte não autorizada, teria problemas. Por outro lado, as joias que Kenichi vendeu anteriormente estão vendendo como água, e Mo gostaria de adquirir mais imediatamente. As joias extras que Kenichi acabou de vender renderam a ele 15 moedas de ouro, o equivalente a aproximadamente 3 milhões de ienes. Com isso, Kenichi finalmente tem dinheiro suficiente para comprar aquela cabana de madeira que encontrou em sua loja. Ele ainda não acredita que uma cabana inteira está à venda em sua loja por apenas 1,7 milhão de ienes. Parece bom demais para ser verdade, mas Kenichi não pretende perder essa oportunidade e compra a cabana. Infelizmente, a cabana deve ter sido originada de Aia, pois, ao comprá-la, ele acaba enterrado em uma pilha de tábuas de madeira e algumas instruções que não sabe como seguir. Ele tira um momento para ler as instruções, e como temia, montar a cabana será uma grande dor de cabeça. No entanto, já pagou por ela, então não tem escolha a não ser encarar o desafio. Enquanto Kenichi começa a construção, os homens besta de antes passam por ali, como forma de gratidão, decidem ajudar na construção. Várias semanas se passam e, graças à ajuda dos homens besta, Kenichi consegue fazer progressos constantes na construção da cabana enquanto mantém sua barraca funcionando. Em menos de um mês, a construção da cabana está finalmente concluída. Ele jamais teria conseguido realizar tudo isso em tão pouco tempo sem a ajuda dos homens besta, então organiza uma agradável festa de churrasco como forma de agradecimento. Porém, mesmo com a cabana concluída, ainda há muitas coisas para Kenichi fazer sozinho, como pintar as paredes e o telhado e gerar eletricidade. Ele leva mais um mês para resolver todas as suas necessidades, mas, quando tudo é finalmente resolvido, a casa de Kenichi se torna completamente autossuficiente. Ele constrói uma cerca ao redor de sua casa e fazenda e instala alguns painéis solares para gerar eletricidade. Depois de terminar de montar a casa dos seus sonhos, a primeira coisa que Kenichi faz para comemorar é tomar um banho quente. No entanto, ele ainda precisa descobrir como instalar encanamento interno, já que precisou fazer várias viagens de bicicleta para encher a banheira. Na manhã seguinte, Kenichi volta à pousada para contar a Elia que finalmente terminou sua cabana na floresta e que, por isso, não ficará mais hospedado na pousada. A Elia fica um pouco surpresa, pois não acreditava que Kenichi estivesse falando sério quando disse que queria construir uma casa na floresta. Ainda assim, ela fica feliz por ele ter conseguido realizar um de seus objetivos, mesmo que isso signifique que ela não o verá com tanta frequência. No dia seguinte, Kenichi acorda em sua cabana. Com o clima tão agradável, decide sair para tirar algumas fotos das flores locais. Contudo, seu passeio tranquilo é abruptamente interrompido quando quase é atingido por uma flecha. Kenichi fica tão surpreso que cai de sua bicicleta, mas mais flechas são disparadas, forçando-o a se proteger atrás de uma árvore. Os atiradores são novos homens besta que vivem na floresta. Segundo eles, estavam caçando e atacaram Kenichi por instinto. Mesmo ao perceberem que Kenichi é o humano que construiu a casa na floresta, isso não importa para eles, e decidem matá-lo mesmo assim. Kenichi não faz ideia de por que esses homens fera estão atacando, mas ele não vai ficar parado deixando que façam o que quiserem. Ele alcança seu inventário, pega um estilingue e começa a contra-atacar. Os homens fera ficam um pouco assustados, pois não esperavam que o humano fraco revidasse, e começam a reavaliar suas escolhas. Quando Kenichi joga fogos de artifício contra eles e puxa uma escavadeira, os homens fera decidem não esperar para ver o que aquilo pode fazer e fogem. Kenichi fica se perguntando o que foi tudo aquilo, mas, nesse momento, percebe um animal ferido chorando de dor ao pé de uma árvore. Ele foi atingido na perna por uma flecha e provavelmente não vai sobreviver muito tempo, a menos que Kenichi faça algo rápido. Ele se aproxima do gato, mas o animal não confia nele e rosna quando ele chega perto. Kenichi não quer ser mordido, então gasta um pouco de dinheiro comprando uma armadura acolchoada para se proteger caso o gato tente mordê-lo. No entanto, ao tentar remover a flecha, o gato mal reage, mostrando que está sem forças. Isso facilita muito o tratamento do ferimento. Kenichi compra álcool para desinfetar a ferida e aplica uma pomada antibiótica. As feridas do gato estão tratadas, mas ainda não há garantia de que ele vai sobreviver sozinho na natureza. Por isso, Kenichi decide levá-lo para sua casa. Ele prepara um cobertor para o gato descansar, mas o animal não se mexe desde que foi tratado, deixando Kenichi preocupado.
Ele não viu nenhum veterinário desde que chegou à cidade, mas pode haver algum tipo de magia de cura que possa usar, então vai perguntar ao mago. O mago ouve a história de Kenichi e percebe que ele encontrou um lince. No entanto, ele não entende por que Kenichi se daria ao trabalho de curá-lo, já que poderia facilmente matá-lo e vender sua pele por um bom lucro. O mago não é de muita ajuda, então Kenichi volta para fora. Nesse momento, Miley, que está passando por perto, salta em cima dele e começa a cheirar ao redor. Ela sente o cheiro de lince em Kenichi, e seu povo vê linces como mensageiros de Deus, então ela fica muito animada e quer vê-lo pessoalmente. Miley segue Kenichi até sua casa e, assim que vê o lince, percebe que seu ferimento foi causado pelos homens-fera do tipo canino, jurando que vai fazê-los pagar. Enquanto isso, o lince parece estar melhorando, mas continua tentando lamber a ferida, forçando Kenichi a colocar um cone em sua cabeça. Miley fica impressionada com a habilidade de Kenichi em cuidar de ferimentos e pergunta se ele é médico. Kenichi responde que só sabe um pouco de primeiros socorros. Miley quer agradecer a Kenichi por salvar o lince, então sai para caçar rapidamente e trazer carne de pássaro para ele. Quando volta com sua caça, Kenichi a cozinha para o jantar deles. Depois de comer, Miley está exausta e pede para passar a noite na casa de Kenichi. Ele pergunta se é realmente certo ela abandonar o trabalho para passar a noite ali, mas Miley está mais preocupada com o lince do que com o trabalho no momento. Kenichi concorda em deixá-la ficar, mas ele só tem uma cama, então Miley sugere que os dois durmam juntos, acabando por dormir sobre Kenichi. Alguns dias depois, o lince parece estar muito melhor, e Kenichi decide começar a trabalhar em sua fazenda. Mesmo podendo comprar mudas e ferramentas para sua plantação, ele ainda precisa pensar na questão da água, pois ter que descer até o rio toda vez que quiser regar as plantações seria um grande incômodo. A primeira ideia que vem à sua mente é construir um poço. Kenichi decide que instalar uma bomba terá que ser um trabalho para o dia seguinte, pois está cansado demais para fazê-lo hoje. Ele vai para a cama e, na manhã seguinte, acorda com a sensação de um lince pulando em seu estômago. Apesar da dor, ele fica feliz em ver que o lince está cheio de energia, então ele tira o colar protetor do animal e o libera de volta à natureza para viver sua vida. Voltando ao assunto do poço, Kenichi decide tirar alguns dias de folga de sua barraca para trabalhar nisso. Ele perfura um buraco no chão e instala uma bomba elétrica, garantindo acesso à água fresca sempre que precisar. Para comemorar, ele começa a encher sua banheira para tomar um banho relaxante, mas, de repente, ouve Prímula chamando por ele. Surpreso ao vê-la ali, Prímula explica que, como ele não abriu sua loja hoje, ficou preocupada e Miley contou sobre sua cabana, então ela decidiu visitá-lo. Ela fica impressionada com o fato de Kenichi ter construído tudo isso sozinho, mas logo nota o enorme escavador ao lado da casa e pergunta sobre ele. Kenichi não quer explicar como a máquina funciona, então simplesmente diz que é seu familiar invocado para simplificar. Prímula acredita completamente, mas agora acha que Kenichi pode usar magia, então ele pede que ela mantenha isso em segredo quando voltar para casa. A propósito, a essa hora do dia, os portões da cidade já devem estar fechados, então Prímula não poderá voltar para casa. Ela já sabia disso, e é por isso que planeja passar a noite com Kenichi. Mesmo quando Kenichi avisa que ele só tem uma cama, ela insiste que está tudo bem. Então, ela nota um barril atrás dele e pergunta para que serve. Kenichi explica que é um banho quente, o que deixa Prímula animada, pedindo para experimentá-lo. Ao anoitecer, Kenichi aquece o banho, e Prímula entra, adorando a sensação quente. Contudo, o fato de estar no meio da floresta deixa um pouco inquieta, então ela começa a chamar por Kenichi. Ele diz que está sentado do outro lado da parede, mas Prímula comenta que se sentiria melhor se pudesse vê-lo cara a cara. Depois de terminar o banho, Kenichi dá a ela um roupão para se trocar, e Prímula fica encantada com o quão aconchegante ele é. Ela pede para comprá-lo, mas Kenichi diz que não está à venda. Após insistência dela, ele acaba concordando em vender alguns roupões. Ele também lhe dá uma camisola para dormir, e Prímula mal consegue acreditar na variedade de produtos incríveis que Kenichi possui, afirmando que ele poderia se tornar o maior comerciante do reino se quisesse. No entanto, Kenichi não está interessado nesse tipo de objetivo, já que atrairia a atenção dos nobres da região, o que traria muitos problemas. Tudo o que ele quer é viver uma vida tranquila e ganhar dinheiro suficiente para viver confortavelmente. Prímula promete que fará o que puder para ajudá-lo a manter sua vida pacífica. Mais tarde, eles vão para a cama, mas Kenichi não quer repetir o que aconteceu com Miley, então decide comprar uma segunda cama para Prímula para evitar qualquer mal-entendido. Enquanto isso, no acampamento dos Foras da Lei, Chaga parece ter recebido um trabalho de alguém muito importante, o que pode causar problemas no futuro. Na manhã seguinte, Kenichi leva Prímula de volta para casa e, enquanto está lá, decide conversar com Mou sobre os roupões de banho que Prímula mencionou.
Mo fica intrigado com o tecido estranho e acredita que ele venderá muito bem. Como estavam nesse assunto, Kishi decidiu mencionar a possibilidade de vender algo um pouco mais picante. Prímula parecia certamente interessada, mas Malu rejeitou a ideia imediatamente. Nesse momento, Margaret entrou na sala para entregar os livros contábeis que Malu havia solicitado. Percebendo a curiosidade de Kenichi, Malu explicou que estava no processo de reescrever todos os livros antigos, porque o Império havia acabado de implementar um novo sistema brilhante para rastrear vendas, chamado contabilidade de dupla entrada. Kenichi ficou surpreso, já que o sistema de dupla entrada era algo comum no Japão. Isso também o fez lembrar algo que Malu havia mencionado sobre a influência do Império se espalhar mais rapidamente graças às novas invenções de um homem em particular. Na verdade, Malu estava prestes a testar uma das últimas invenções desse homem e, para a surpresa de Kenichi, era uma bomba de sucção manual. Ele já tinha suas suspeitas antes disso, mas, para alguém inventar uma bomba manual de água com tanta facilidade, seria necessário um conhecimento prévio de como ela funciona, o que significava que poderia haver outra pessoa neste mundo vinda do Japão. Isso deixou Kenichi um pouco preocupado, já que agora ele tinha concorrência. Nos dias seguintes, Prímula visitava Kenichi ocasionalmente e passava a noite na casa dele. Porém, naquela noite era especial, porque ela iria viajar no dia seguinte para buscar suprimentos, e por isso, não poderia visitá-lo por um tempo. Ela perguntou a Kenichi se ele ainda tinha aquela camisola provocante, pois gostaria de comprá-la dele. Kenichi, curioso, perguntou se havia algum homem que ela estava tentando seduzir, ao que Prímula respondeu que ele era o alvo dela. Kenichi não sabia como reagir a isso, mas achava que não seria certo ter esse tipo de relacionamento com Prímula, especialmente porque ele era amigo de Malu, e não havia chance de Malu aprovar que Prímula se envolvesse com um homem mais velho como ele. No entanto, Prímula disse a Kenichi que já tinha conseguido a aprovação de seu pai, então isso não seria um problema. Mesmo assim, Kenichi estava com muitas coisas acontecendo no momento e não podia lidar com um relacionamento agora. Ele perguntou a Prímula se ela estaria disposta a adiar essa conversa sobre o relacionamento por um tempo. Prímula compreendeu, mas disse que gostaria de compartilhar a mesma cama com Kenichi pelo menos uma vez antes de partir, mesmo que fosse apenas para dormir ao lado dele. Na manhã seguinte, Kenichi recebeu uma visita inesperada de um cavaleiro, que acabou sendo o homem para quem ele havia vendido uma espada na última vez. O nome dele era Norse Ball, e ele havia sido enviado para investigar porque havia relatos de um velho estranho morando na floresta. Contudo, como já conhecia Kenichi, Norse podia relatar que não havia nada de sinistro acontecendo ali. Antes de partir, ele contou a Kenichi uma notícia interessante que havia ouvido recentemente. Havia um mago no Império que criou um condimento maravilhoso chamado maionese e que, de alguma forma, derrotou um dragão com ele. Não havia dúvidas na mente de Kenichi de que esse homem misterioso também deveria ter vindo do Japão. Com tudo que esse homem já havia realizado até agora, Kenichi estava se sentindo realmente superado. Uma tarde, Kenichi está sentado em sua barraca quando se lembra de que a caravana de suprimentos de Prímula deve estar retornando em breve, então ele planeja visitá-la mais tarde. No entanto, nesse momento, ele ouve uma grande comoção na praça da cidade e decide ir ver o que está acontecendo. Aparentemente, uma caravana foi atacada por bandidos e todos a bordo foram sequestrados, incluindo Prímula. Malu é visto implorando aos aventureiros nas ruas para ajudarem a resgatar sua filha, mas, como o bandido que a sequestrou é o infame fora da lei Shaga, ninguém quer arriscar enfrentá-lo. Além disso, levará dias para que a Ordem dos Cavaleiros consiga organizar uma missão de resgate. Enquanto isso, Prímula é trancada em uma jaula por Shaga e seus comparsas. Ela ainda está ilesa por enquanto, mas isso só porque Shaga planeja vendê-la para alguns nobres depravados por dinheiro extra, e suas chances de escapar sozinha são praticamente nulas. Malu sabe que é apenas uma questão de tempo até que Prímula enfrente um destino terrível, então ele está desesperado para salvá-la e se volta para Kenichi, implorando por ajuda. Kenichi não tem nenhuma habilidade de combate, mas se importa muito com Prímula, então acaba concordando em fazer algo a respeito da situação. No entanto, ele não tem dinheiro suficiente para executar seu plano, então avisa Malu que precisará de fundos para se preparar. Sem hesitação, Malu entrega um saco de moedas de ouro, disposto a dar a Kenichi tudo o que tem, desde que ele traga Prímula de volta em segurança. Ele também informa que a base de operações de Shaga fica nas ruínas, a 50 quilômetros a oeste de Daria, o que é uma distância considerável. Kenichi precisará de um meio de transporte, então verifica os veículos disponíveis em sua loja e decide comprar um caminhão. Antes de fazer isso, ele avisa a todos que está prestes a usar magia de invocação e pede para que se afastem. Em seguida, ele faz um encantamento bobo para enganar as pessoas e fazê-las acreditar que isso realmente é magia de invocação. Quando o caminhão aparece, Kenichi sobe nele e pergunta se alguém está disposto a lutar ao seu lado.
Chaga tem uma grande recompensa por sua cabeça, então, se conseguirem derrotá-lo, haverá uma recompensa significativa para todos os envolvidos. No entanto, por mais tentadora que essa oferta seja, ninguém aceita, pois Chaga é um inimigo formidável. Kenichi começa a se preocupar, achando que talvez tenha que fazer isso sozinho, mas então o lince que ele resgatou no mês passado se aproxima dele. Mesmo sem entender a língua dos felinos, ele consegue perceber que o lince quer ajudá-lo. Falando em felinos, Miley e outros membros da tribo dos Homens Besta também querem ajudar Kenichi, pois ainda lhe devem um favor por toda a ajuda que ele lhes deu. Kenichi fica feliz por ter aliados ao seu lado e, para prepará-los para a batalha, compra um arco composto para Melee, além de um machado e algumas espadas para os irmãos dela. Nesse momento, ele ouve outra voz dizendo que quer ajudar. Quando olha para baixo, vê Norpal de pé diante dele. Saber que um cavaleiro experiente se juntará ao grupo dá a Kenichi uma sensação de alívio, mas ele também fica curioso sobre o motivo de Norpal estar passando pela cidade com sua armadura completa. Norpal então explica que acabou de receber sua nova espada, feita com o aço que Kenichi lhe deu. Ele esteve esperando o dia todo por uma oportunidade de usá-la, e matar alguns bandidos seria a desculpa perfeita. Mais uma pessoa se oferece para ir junto, mas acaba sendo o dono da loja de magia. Kenichi tenta dizer a ele que é muito perigoso para um velho como ele. No entanto, o homem revela que foi um mago em sua juventude, e embora esteja velho, seus feitiços de fogo ainda são tão mortais quanto eram em seu auge. Kenichi concorda que o homem seria útil em combate, então o deixa ir junto. Mas então Anama diz que também quer ir. Kenichi tenta dizer a ela para ficar para trás, pois não há nada que ela possa contribuir em uma luta. No entanto, mesmo que não seja capaz de lutar, ela diz que ainda pode fornecer apoio moral e cozinhar para o grupo. Ela também promete fugir assim que a luta começar, para que Kenichi não precise se preocupar em protegê-la. No final, ele concorda em levar Anama para apoio moral, mas traça um limite quando Malo diz que quer ir também. Ele diz a Malo para apenas ficar e esperar pelo retorno seguro de Prímula. Kenichi pergunta novamente se há mais alguém disposto a ir com eles, mas todas as pessoas restantes estão com medo de enfrentar Chaga e se afastam. A multidão desaparece, e parece que os 9 terão que fazer isso sozinhos. Antes de partir, Kenichi vai até a guilda e se registra como aventureiro, ao mesmo tempo em que formaliza a notificação de que está indo atrás da recompensa por Chaga. O grupo então parte na caminhonete de Kenichi, mas, ao deixarem a cidade, todas as pessoas que estavam com medo de lutar começam a zombar dele, pois acham que Kenichi vai simplesmente fugir com o dinheiro que Mo lhe deu. Enquanto isso, nas ruínas, a cela de Prímula é aberta para que a garota que Chaga capturou como escrava possa levar comida para ela. No entanto, Prímula percebe que a garota está faminta e oferece o pão para ela. A garota fica grata pela gentileza de Prímula e começa a comer imediatamente. Enquanto ela come, Prímula faz algumas perguntas e descobre que a garota também está sendo mantida em cativeiro. Ela pergunta se a garota quer fugir com ela. A menina adoraria sair dali, mas não acha que seja possível, dadas as circunstâncias. No entanto, Prímula tem certeza de que é apenas uma questão de tempo até que a ajuda chegue para elas. Depois de se aproximarem da base, Kenichi e os outros param para fazer uma pausa. Assim que terminam de comer, Kenichi reúne todos para uma reunião estratégica. Ele propõe um plano básico de ataque, e todos acham que sua ideia é boa, então se posicionam. Miley é enviada para fazer reconhecimento. Kenichi consegue manter contato com ela usando alguns rádios que comprou. Para simplificar, quando Miley pergunta sobre o rádio, ele apenas diz que é um dispositivo mágico que permite comunicação a longas distâncias. Agora que Miley está posicionada como batedora, Kenichi e os outros sobem na caminhonete para seguir em frente, deixando Anama para trás por segurança, já que não há garantia de que conseguirão vencer. Kenichi pede a Sonama que entre em contato com a guilda dos aventureiros caso eles não retornem dentro de um dia. Tarde da noite, Kenichi pede uma atualização para Miley sobre os bandidos. Pelo que ela pode ver, os bandidos estão fazendo uma festa. Na verdade, a maioria deles já está bêbada, então este é o momento perfeito para atacar. Antes de entrarem em ação, um dos membros do povo bestial chama a atenção de Kenichi e lhe entrega uma noz. Kenichi pergunta o que isso deveria significar. O Homem Fera explica que é uma pílula para ajudar Kenichi a esquecer que terá que matar pessoas. Aparentemente, isso foi o suficiente para Kenichi, que dá uma mordida na pílula e é instantaneamente levado à viagem mais intensa de sua vida. Kenichi mal sabe o que está acontecendo, mas lembra que tem uma missão a cumprir, então assume o volante e começa a dirigir como um louco pela floresta. No acampamento dos bandidos, todos ainda estão se divertindo. De repente, 2 deles avistam o caminhão se aproximando, mas são alvejados na cabeça por Miley.
O próximo obstáculo é o portão do castelo, então o velho sobe no teto do caminhão e lança um feitiço de explosão, abrindo um buraco diretamente nele. A essa altura, todo o acampamento dos bandidos está em alerta máximo, mas já é tarde demais, pois Kenichi e os outros conseguiram entrar. Como os bandidos estavam bebendo antes, estão todos bêbados e sem armaduras, permitindo que Melee e seus irmãos derrotem facilmente os primeiros que chegam perto. Mal então sai do caminhão, animado para banhar sua nova espada com o sangue dos inimigos. Kenichi fica tão impressionado com a força de Mal que se distrai, e um bandido tenta aproveitar a oportunidade para esfaqueá-lo pelas costas. Felizmente, o Bobka intervém e o salva a tempo. Mais bandidos começam a emergir das ruínas, então Kenichi decide recorrer a medidas drásticas e invoca seu Batcode para esmagá-los. Os Homens-Fera continuam lutando para eliminar o máximo de bandidos possível, enquanto Mal exibe sua superioridade. Durante o combate, Kenichi acidentalmente rasga uma das paredes e encontra vários prisioneiros dos bandidos. Ele verifica se Prímulo está entre eles, mas, para seu horror, percebe que Shaga previu a missão de resgate e está mantendo Prímula refém no topo de uma torre. Prímula fica aliviada ao ver que Kenichi realmente veio resgatá-la, mas Shaga está aterrorizado, pois todos os seus homens foram dizimados. Ele esperava que uma equipe de resgate aparecesse eventualmente, mas nunca imaginou que seriam tão fortes. No entanto, mesmo diante da situação, Shaga ainda acredita que tem a vantagem. Ele ordena que Kenichi e os outros soltem suas armas imediatamente, caso contrário, ele matará Prímula ali mesmo. Todos ficam paralisados, sem querer arriscar a vida dela, mas Kenichi não tem intenção de deixar Shaga escapar. Enquanto Shaga não está olhando, ele compra um apontador a laser e instrui Miley a atirar assim que ele der o sinal. Miley entende a mensagem, e Kenichi direciona o laser para o olho de Shaga, cegando-o. No momento em que Shaga solta Prímula devido à dor, Miley dispara um tiro certeiro em seu ombro. Kenichi corre escada acima para salvar Prímula enquanto Shaga recupera a visão e se prepara para atacá-los. Felizmente, antes que ele possa fazer qualquer coisa, a garota escravizada usa algum tipo de magia para derrubá-lo escada abaixo. Quando ele atinge o chão, fica perfeitamente alinhado para Miley finalizar com um tiro na cabeça. Com isso, o grupo sai vitorioso e Prímula está finalmente segura. A primeira coisa que fazem é enviar Nanji de volta para contar a Nama as boas notícias. Em seguida, Kenichi guarda seus veículos e compra roupas para todos os prisioneiros resgatados. Enquanto todos se limpam, ele percebe a pequena garota e pede a Prímula que a ajude a se lavar. Além disso, entrega-lhe um par de tesouras para cortar o cabelo da menina. Prímula olha para as tesouras e imediatamente pede a Kenichi que venda mais delas, pois seria um item muito popular. No entanto, as outras mulheres lembram-na de que está nua, e ela se afasta, envergonhada. Depois que todos se vestem, Kenichi se aproxima da menina, se apresenta e pergunta seu nome. Ela responde que se chama Nimon e que tem uma carta importante para entregar. Trata-se de uma carta expondo o nobre que está financiando os sequestros de Shaga. Norcia promete garantir que esse nobre seja devidamente punido por seus crimes. Com isso, o incidente está oficialmente encerrado, e parece que eles conseguirão retornar a Dali em segurança. No entanto, antes disso, todos estão exaustos e decidem descansar por uma noite. Esse foi o fim do episódio 4. Kenichi dirige todos de volta para a cidade, onde as pessoas esperam ansiosamente para ver se ele conseguiu ter sucesso. Quando seu caminhão chega à praça central, Prímula sai correndo e se joga nos braços de seu pai, feliz por vê-lo novamente. Enquanto eles se reencontram, Malo percebe que o vestido de Prímula é de ótima qualidade, e ela orgulhosamente diz que foi Kenichi quem lhe deu. Os dois têm a mesma ideia em mente. Falando em Kenichi, Malo ainda não teve a chance de agradecê-lo devidamente. Ele se aproxima e diz a Kenichi que está realmente grato por sua ajuda em trazer Prímula de volta. Enquanto estão ali, Malo também pergunta se Kenichi conseguiu recuperar todas as mercadorias que Shaga e seu bando roubaram. Kenichi responde que colocou todo o saque em sua caixa de itens, mas o que ele tem guardado não é o que se esperava. Dentro de sua caixa de itens há um monte de cabeças decepadas. Nas ruínas, antes de retornarem à cidade, os Homens-Fera disseram a Kenichi que ele precisaria levar as cabeças de todos os bandidos. Shaga e seu grupo eram bastante infames, e havia uma grande recompensa por suas cabeças. No entanto, para reivindicar a recompensa, Kenichi precisaria apresentar a cabeça de Shaga como prova de que ele estava morto. O problema era que todas aquelas cabeças começariam a apodrecer rapidamente, então seria muito melhor armazená-las em sua caixa de itens. Essa foi, sem dúvida, uma das tarefas mais perturbadoras que Kenichi teve que realizar, mas ele não teve escolha. Assim, ele começou a guardar as cabeças na sua caixa de itens.
Enquanto fazia isso, também coletou tudo que os bandidos haviam roubado, incluindo um saco cheio de 100 moedas de ouro e diversos itens valiosos. Além disso, ele resgatou todas as mulheres que estavam sendo mantidas como prisioneiras por Chaga, mas não sabia exatamente o que fazer com elas. Antes de voltarem para Dália, ele perguntou se queriam ser levadas de volta para suas aldeias. Algumas disseram que sim, mas para outras, esse não era mais um lar, pois Chaga havia incendiado suas aldeias e matado suas famílias. Sem um lugar para onde voltar, Kenichi compreendeu a situação delas e as convidou para irem com ele até Dália, onde teriam uma chance melhor de recomeçar. As mulheres ficaram animadas com a ideia. Kenichi então se voltou para Nimon e perguntou se ela sabia onde ficava sua cidade natal. Ela respondeu que seu vilarejo se chamava Oru, mas que ficava a cerca de 800 quilômetros dali, uma longa viagem. Kenichi se dispôs a levá-la se ela quisesse voltar para casa. No entanto, a Nimon não tinha intenção de retornar àquele vilarejo, pois havia sido vendida como escrava pelo próprio povo. Diante disso, Kenichi perguntou se ela gostaria de ir com ele para Dália, e ela aceitou entusiasmada. Kenichi passou um tempo levando as mulheres para seus respectivos destinos, e depois de finalizar essa tarefa, foi até a guilda com os outros para reivindicar a recompensa. A recepcionista da guilda ficou horrorizada ao ver uma cabeça decepada sendo colocada na sua frente, mas havia mais 50 delas no armazenamento de Kenichi. Assim, ele começou a retirá-las uma a uma. A equipe da guilda teria muito trabalho, pois precisaria inspecionar cada cabeça. Enquanto isso, Kenichi se afastou um pouco para descansar. Um mago se aproximou dele e comentou que, com sua estranha magia de invocação e sua caixa de itens incrivelmente grande, se os nobres descobrissem sobre ele, sua vida poderia se tornar extremamente problemática. E isso era ainda mais um motivo para Kenichi tentar manter um perfil discreto. Falando em nobres, Norcipa se aproximou de Kenichi e disse que iria se encontrar com o senhor local. Lord Els foi informado sobre os nobres corruptos que estavam secretamente apoiando a operação criminosa de Shiva, então ele se preparou para partir. Mais tarde naquela noite, o grupo finalmente terminou de calcular a recompensa, que totalizou 861 moedas de ouro. Kenichi queria dividir o valor igualmente entre todos, mas Anama disse que não merecia uma parte, pois não fez nada durante a missão. Sua vida nunca esteve em perigo, então ela achava errado receber uma recompensa. No entanto, ela esperava que Kenichi fizesse um pequeno favor, permitir que ela cuidasse de Animon como se fosse sua própria filha, já que a menina lhe lembrava sua filha perdida. Kenichi não tinha objeções ao pedido, pois tinha certeza de que Anama cuidaria bem de Animon. Assim, ele a deixou com Anama e saiu para a cidade. No entanto, apesar das boas intenções de Anama ao oferecer-se para cuidar da criança, alguns minutos depois, ela acabou perdendo Animon. Enquanto isso, Kenichi foi até a hospedaria de Al para passar a noite, já que era tarde demais para voltar para a floresta. Ele colocou comida para o lince e agradeceu por protegê-lo durante a missão. Em seguida, entrou na hospedaria e, assim que a Ellie o viu, ficou muito animada, pois fazia muito tempo desde a última vez que o vira. A Ellie ouviu um boato de que Kenichi havia derrotado um grande grupo de bandidos, então perguntou se era verdade. No entanto, ele negou, pois não queria chamar atenção para si. Mudando de assunto, a Elia perguntou se ele se lembrava da promessa de torná-la sua amante quando seu negócio se tornasse bem-sucedido. Kenichi negou ter feito tal promessa e, mais importante, perguntou se havia quartos disponíveis para ele passar a noite. Ela disse que seu quarto habitual ainda estava disponível. Exausto, Kenichi subiu e logo caiu no sono. No meio da noite, alguém entrou sorrateiramente em seu quarto. Ele logo percebeu que era Elia e sabia exatamente o que ela queria, mas disse que estava muito cansado para esse tipo de atividade. Mesmo assim, a Elia insistiu, já que não o via com frequência. Ela subiu sobre ele e estavam prestes a começar, mas então perceberam que havia uma criança os observando. Isso acabou com o clima imediatamente. No final, a Elia voltou para o seu quarto, e Animon acabou dormindo no quarto de Kenichi. Kenichi sabia que Anama devia estar muito preocupada com Animon, então foi até a loja dela para ver se a encontrava. No entanto, ela não estava lá. Decidiu então terminar suas pendências na cidade. Ainda tinha muitos itens saqueados do acampamento de Chaga para vender. Primeiro, foi até a loja de armas para vender as espadas e escudos que conseguiu. Depois, vendeu o restante dos objetos valiosos para a companhia de Malo por 35 moedas de ouro e levou os móveis para a loja do velho comerciante, que pagou 22 moedas de ouro. Como os lucros seriam divididos igualmente, cada um do grupo recebeu 12 moedas. Com isso resolvido, Kenichi finalmente decidiu voltar para casa. Ao chegar, Animon ficou maravilhada com a beleza do lugar. No entanto, para sua surpresa, encontrou Anama esperando lá dentro.
Anama estava extremamente preocupada com Animon, mas supôs que Kenichi a encontraria e a traria para casa, então decidiu esperar ali. Porém, Animon disse que queria morar com Kenichi em vez de Anama. Anama não entendeu por que ela havia mudado de ideia tão repentinamente e tentou convencê-la de que seria melhor morar com ela. No entanto, Animon já havia tomado sua decisão. Anama não queria forçá-la, então apenas disse que ela sempre será bem-vinda para visitá-la sempre que quiser. Depois disso, Animon volta para a cidade, e Kenichi retorna para casa junto com ela. Enquanto caminham, Kenichi pergunta por que ela quer morar com ele, mas não há uma razão filosófica profunda, ele simplesmente preparou uma comida muito saborosa, então ela passou a gostar dele ainda mais. Os dois tomam banho juntos e depois vão para a cama. Essa nova situação vai levar um tempo para se acostumar, mas, por outro lado, não seria estranho para ele ter uma filha da idade de Animon. Kenichi eventualmente adormece, mas, enquanto descansa, vários homens de manto começam a observar sua casa. Felizmente, os indivíduos suspeitos não fazem nada por enquanto, e a vida segue normalmente para Kenichi. 2 semanas se passam e, graças às contribuições de Norcipo na batalha contra Chaga, ele recebe o título de barão, algumas terras, e segundo rumores, está à procura de uma esposa. Em outras notícias, há algum tempo, Kenichi mostrou um design de bicicleta para Mo e Prímula, mas ambos riram na cara dele, achando que parecia estúpido demais para ser lucrativo. No entanto, mais tarde, eles perceberam o quão boas as bicicletas realmente eram. Pediram desculpas a Kenichi por terem zombado dele e até ofereceram pagar 5 moedas de ouro pela ideia. Agora, as bicicletas são bastante comuns no país, e Kenichi fica feliz por sua invenção ter causado um impacto tão positivo. No entanto, ele continua se sentindo inquieto, pois não consegue se livrar da sensação de que está sendo observado. Ele ignora esse pressentimento por enquanto e vai até a guilda para receber o pagamento final da recompensa. Assim que recebe seu dinheiro, distribui a parte de cada um, mesmo que Anama tenha dito que não queria uma fatia. Ainda assim, ele lhe dá um pouco de dinheiro. Anama não acha que merece, mas aceita a gentileza e, em troca, dá uma maçã para Animon. Tudo parece estar indo bem, mas Kenichi de repente sente novamente que está sendo observado. Desta vez, ele tem certeza de que não está imaginando coisas, pois vê a pessoa que está espionando. E isso pode ser ruim. Ele pega a mão de Animon e tenta sair da área, mas logo percebe que está sendo seguido por mais homens encapuzados. Encurralado, sua única opção é correr para um beco para tentar escapar. No entanto, ao final do beco, encontra-se bloqueado por uma carruagem. Os homens encapuzados o alcançam e dizem que seu chefe quer conhecê-lo vivo, então, se ele cooperar, não precisará ser ferido. Kenichi não tem muitas escolhas, então finge obedecer às ordens deles. Mas, pouco antes de ser colocado na carruagem, ele puxa alguns fogos de artifício de seu inventário e os joga nos sequestradores e dentro da carruagem. A distração é suficiente para que ele e Animon se arrastem para debaixo da carruagem. Agora que conseguiu alguma distância, Kenichi saca uma besta e a aponta para os sequestradores. Ele ameaça atirar se não o deixarem em paz, e como os sequestradores não possuem armas de longo alcance, são forçados a fugir. Kenichi fica aliviado por ter conseguido escapar e, alguns momentos depois, Mo aparece com sua carruagem após ouvir a confusão. Ele oferece uma carona para Kenichi e Animon. Enquanto viajam, Kenichi conta tudo o que aconteceu. Mo acredita que isso deve ter sido obra de um nobre da facção anti-monarquia e sugere que Kenichi vá se encontrar com o senhor local, Aspius, para obter proteção. Kenichi concorda que pode ser uma boa ideia, mas hesita, pois teme que Aspius exija que ele comece a pagar impostos e ele odeia pagar impostos. Ele decide que talvez seja melhor simplesmente deixar essa cidade para trás. Depois de voltar para casa, Mo conta a Prímula sobre a decisão de Kenichi de ir embora, e ela fica chateada porque nem sequer tiveram a chance de agradecê-lo adequadamente por tudo que ele fez por eles. As bicicletas se tornaram um item tão popular que o senhor local concedeu à família deles um nome, e, por isso, eles devem uma grande dívida a Kenichi. Eles não podem deixá-lo partir até que essa dívida seja paga. Por essa razão, Prímula decide que vai sair da cidade com ele e passar o máximo de tempo possível ao seu lado. Ela já tentou conquistar sua afeição uma vez antes, mas ele a rejeitou. No entanto, quando ela foi sequestrada, Kenichi não hesitou em arriscar a própria vida para salvá-la. Prímula tem certeza de que ele se importa muito com ela e, se isso for verdade, ele definitivamente esperaria para vê-la antes de partir. Bem, parece que Kenichi não se importava tanto assim, pois ele já foi embora, levando toda a sua casa junto. Enquanto isso, Kenichi está viajando em sua nova motocicleta. Ele parece bem confiante em suas habilidades de pilotagem, já que comprou um capacete apenas para Animon e não para si mesmo. Durante o trajeto, ele acaba encontrando um rosto familiar.
Ele se aproxima de Fuyu e o cumprimenta. Já faz um tempo desde a última vez que se viram, então os dois param para conversar um pouco. Fuyu descobre que Kenichi realmente se tornou um mercador. Também descobre que ele foi o responsável pela invenção da bicicleta e que agora tem uma filha. Kenichi está viajando, mas Fuyu fica curioso para saber para onde eles estão indo. Kenichi explica que ele e sua nova família estão em uma jornada, embora não saibam exatamente qual será o destino. Fuyu deseja boa sorte em sua viagem, então Kenichi e os outros voltam para a moto e continuam seguindo pelo caminho, desaparecendo na distância. Esse foi o fim do episódio 5. Inscreva-se para não perder a próxima parte.